todos, Hare Krishna, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Hare Clube do Livro. Hoje vamos dar continuidade do livro Elevação à Consciência de Krishna, do Srila Prabhupada. E semana passada foi quando a gente iniciou essa série. O Jairo fez a leitura do capítulo 1, Escolhemos entre vidas humanas e animais. Se você está chegando agora, não viu o primeiro capítulo, esse capítulo está disponível, a gravação, tanto aqui no nosso canal, no nosso feed, quanto no canal aqui no YouTube, tá bom? E hoje a gente vai seguir a partir do capítulo 2, tá? Mas se você perdeu o primeiro capítulo, não se preocupe, continue acompanhando essa leitura de hoje. Prabhupada ele vai reiterando alguns pontos que são fundamentais da filosofia, então, de qualquer forma, vão vir novos exemplos e a gente vai aos poucos ampliando a nossa compreensão sobre esses assuntos, tá? E aí eu vou ler só o finalzinho, a última instrução que Prabhupada deixou no capítulo anterior, tá? Para a gente dar sequência. Devemos aceitar uma vida dedicada ao cultivo da consciência de Krishna, e então conseguiremos felicidade e prazer ilimitados. Essa é a essência do movimento da consciência de Krishna. Ok? E aí no capítulo 2, que a gente está iniciando agora, intitulado A Árdua Luta pela Felicidade. Então, Prabhupada vai explorar um pouco mais esse tema. Nas escrituras reveladas, o Senhor Supremo é descrito como Sat-Chit Ananda Vigraha. Sat significa eterno, Tit significa pleno de conhecimento, Ananda significa bem-aventurado e Vigraha significa que ele é uma pessoa. Portanto, o Senhor, ou a Divindade Suprema, o único e incomparável, é uma personalidade plena de conhecimento e eternamente feliz, tendo completo sentido de sua identidade. Ninguém é igual a ele ou maior do que ele. Essa é uma descrição concisa do Senhor Supremo. As entidades vivas, as divas, são espécimes diminutos do Senhor Supremo. E sendo assim, manifestam em suas atividades o desejo da existência eterna, conhecimento completo e felicidade. Esses desejos são evidentes na sociedade humana e nos planetas e nos sistemas planetários superiores, Swargaloka, Janaloka, Tapoloka, Mahaloka, Brahmaloka e etc. As entidades vivas desfrutam de uma duração de vida mais longa, de uma maior quantidade de conhecimento e geralmente de uma existência mais bem-aventurada. Mas mesmo no planeta mais elevado desse mundo material, onde a duração de vida e o nível de prazer são milhares e milhares de vezes superiores aos da Terra, ainda existe a velhice, a doença e a morte. Consequentemente, o nível de prazer lá experimentado é insignificante em comparação com a bem-aventurança eterna de que se desfruta na companhia do Senhor Supremo. O serviço amoroso ao Senhor Supremo em diversos relacionamentos faz com que até mesmo o prazer do Brahman pessoal seja tão insignificante como uma gota d'água em comparação com o oceano. Todo ser vivo deseja o grau máximo de prazer nesse mundo material, e ainda assim todos são infelizes. Essa infelicidade está presente em todos os planetas superiores, apesar da duração de vida mais longa e dos níveis mais elevados de prazer e conforto. Isso se deve à lei da natureza material. Podemos aumentar o padrão e a duração de vida até a mais alta qualidade, e ainda assim, por causa da lei da natureza material, seremos infelizes. A razão disso é que a qualidade da felicidade que é adequada para a nossa constituição é diferente da felicidade que se obtém das atividades materiais. A entidade viva é uma partícula diminuta da energia superior espiritual do Senhor, que é Sat-Chit Ananda Vigraha. Portanto, ela tem a propensão incoercível ao prazer, que é de qualidade espiritual. Para sua infelicidade, ela está tentando inutilmente saciar-se de prazer
no ambiente estranho da natureza material. Nenhum arranjo na terra pode fazer feliz um peixe que é tirado da água. Devemos proporcionar-lhe água. Da mesma forma, da mesma maneira, a diminuta entidade viva, Sat Ananda, nesse universo material, não pode realmente ser feliz mediante nenhuma qualidade, nenhuma quantidade de planos concebidos por seu cérebro iludido. Portanto, deve-se dar a ela um tipo diferente de felicidade, que seja espiritual em essência. Devemos ter como objetivo e ambição desfrutar da bem-aventurança espiritual e não da felicidade temporária. Alguns filósofos afirmam que a bem-aventurança espiritual é alcançada pela negação da felicidade e existência material. Talvez a negação teórica das atividades materiais, como propõe Shripada Shankaracharya, seja efetiva para uma parte insignificante da humanidade. Mas o Sr. Chaitanya Mahaprabhu propôs o melhor e mais seguro método para que todos alcancem a bem-aventurança espiritual por meio de atividades devocionais. Essas atividades devocionais podem mudar a própria face da natureza material. A ânsia pela felicidade material se chama luxúria, e é certo que no final das contas as atividades luxuriosas terão que acabar em frustração. O corpo de uma cobra é muito frio, mas se um homem, querendo desfrutar dessa frieza, se enguirlandar com uma cobra venenosa, ele será certamente morto pela picada venenosa da cobra. Os sentidos materiais são comparados a cobras. A indulgência com a felicidade material certamente matará a nossa identidade espiritual. Portanto, um homem sensato deve querer descobrir a verdadeira fonte de felicidade. No entanto, para descobrir essa fonte, precisamos de algum conhecimento do que é essa felicidade. Conta-se uma história sobre um homem tolo que nunca havia provado cana-de-açúcar. Quando perguntou a seu amigo sobre as características da cana-de-açúcar, ele lhe informou imperfeitamente que a cana-de-açúcar tem a forma de uma vara de bambu. Em consequência disso, o homem tolo tentou extrair caldo das varas de bambu, mas naturalmente se viu frustrado em suas tentativas. Essa é a situação das entidades vivas iludidas, que, na busca por felicidade eterna, tentam extraí-la desse mundo material, e não só cheio de misérias, mas também transitório, é inconstante. No Bhagavad Gita 8.16 se descreve que o mundo material é cheio de misérias. Abrahma bhuvana lokaha punaravartino jurna Maupetya tukanteha punarjanna navidyate. Do planeta mais elevado do mundo material até o mais baixo, todos são lugares de misérias, nos quais repetidos nascimentos e mortes acontecem. Mas aquele que alcança a minha morada, ó filho de Kunti, nunca volta a nascer. A ambicionar a felicidade é natural e bom, mas a tentativa de extraí-la da matéria inerte através dos assim chamados arranjos científicos é uma tentativa ilusória, condenada ao fracasso. Aqueles que estão iludidos não podem compreender isso. O Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 13, descreve como a luxúria impele a pessoa a buscar a felicidade material. A pessoa demoníaca pensa: hoje tenho tanta riqueza e ganharei mais de acordo com meus planos. Tanta coisa é minha agora e aumentará mais no futuro. Essa civilização ateísta ou sem Deus é um empreendimento colossal forjado para a gratificação dos sentidos. Estamos, pois, todos loucos atrás do dinheiro para tentar encher essa concha vazia. Todo mundo busca por dinheiro porque esse é o meio de obter objetos de gratificação dos sentidos. Obviamente, a perspectiva de paz em tal atmosfera, dominada pelo pandemônio da corrida ao ouro, é um sonho utópico. Enquanto existir o mais insignificante vestígio de gratificação dos sentidos,
ou do desejo de desfrutar dos sentidos, a paz permanecerá mais e mais distante. Isso porque, por natureza, somos todos servos eternos do Senhor Supremo, e por isso não podemos usufruir nada com interesse egoísta. Portanto, é necessário que aprendamos a empregar nossos sentidos no transcendental serviço ao Senhor e a utilizar tudo a serviço de seu interesse. Isso bastará para promover a paz tão desejada. Nenhuma parte do corpo pode ser feliz por si só. Ela só pode obter a felicidade e o prazer servindo ao corpo inteiro. O Senhor Supremo é o todo e nós somos as partes, mas estamos todos muito ocupados em atividades de interesse egoísta. Ninguém está disposto a servir o Senhor. Esse é o motivo básico de nosso condicionamento na existência material e da nossa resultante infelicidade. Desde o mais elevado executivo em seu escritório no arranha-céu até o varredor de rua, todos trabalham pensando em acumular riqueza, legal ou ilegalmente. Na realidade, tudo é ilegal, pois trabalhar em favor do próprio interesse egoísta é tão ilegal quanto destrutivo. Até o cultivo da realização espiritual em favor do próprio interesse egoísta é ilegal e destrutivo. O importante é que se deve dirigir todas as atividades para a satisfação de Krishna e para seu serviço. Aqueles que não se ocupam no transcendental serviço amoroso ao Senhor Supremo pensam erroneamente que estão acumulando muito dinheiro, dia após dia. E aí Prabhupada vai citar Bhagavad Gita 16, verso 12. Asha Pasha Shatar Badaha Kama Krodha Parayanaha Ihante Kama Bogartam Anyayenarta Samchayam. Estamos atados por centenas e milhares de desejos, pela luxúria e pela ira. Eles acumulam dinheiro através de meios ilegais para o gozo dos sentidos, estando atados. Consequentemente, embora não haja falta de dinheiro no mundo, há escassez de paz. Estão desviando energia humana em excesso para fazer dinheiro, pois a população em geral aumentou sua capacidade de gastar mais e mais dinheiro. Mas no final das contas, o resultado é que essa inflação monetária irrestrita e ilegal tem criado péssima economia em todas as partes do mundo e nos tem incitado a fabricar armas formidáveis e dispendiosas que destroem o próprio benefício dessa desprezível ação de ganhar dinheiro. Os líderes dos grandes países fazedores de dinheiro não estão realmente desfrutando da paz, mas sim fazendo planos para se salvarem da destruição iminente pelas armas nucleares. De fato, eles estão jogando enormes quantidades de dinheiro ao mar com os testes e experimentos dessas armas terríveis. Essas experiências estão sendo levadas a cabo não só como dispêndios imensos, como também à custa de muitas vidas. Dessa maneira, as nações estão sendo atadas pelas leis do karma. Quando o impulso para a gratificação dos sentidos motiva os homens, eles inutilizam todo o dinheiro que ganham, gastando para a destruição da raça humana. A energia da raça humana é assim desperdiçada, em desacordo com as leis da natureza material, por causa da aversão que o homem tem pelo Senhor, que é na realidade proprietário de todas as energias. A riqueza é adorada e denominada como a Mãe Lakshmi, ou a deusa da fortuna. Sua posição é servir o Senhor Narayana, a fonte de todos os Naras, ou seres vivos. Os Naras também estão destinados a servir Narayana, sob a guia da deusa da fortuna. O ser vivo não pode desfrutar da deusa da fortuna sem servir Narayana, e, portanto, quem quer que deseje desfrutá-la indevidamente será punido pelas leis da natureza. Essas leis confirmarão que o próprio dinheiro causará a destruição, ao invés de paz e prosperidade.
O dinheiro acumulado ilegalmente está sendo agora arrebatado por cidadãos avarentos através de diversos métodos de tributação estatal para o futuro fundo de guerra internacional. Esse dinheiro está sendo gasto de maneira perdulária e destrutiva. Os cidadãos já não se satisfazem com dinheiro suficiente para manter bem sua família e cultivar o conhecimento espiritual, que são ambos essenciais na vida humana. Agora, todos querem quantidades limitadas de dinheiro para satisfazer desejos insaciáveis. Em proporção com os desejos ilegais das pessoas, o dinheiro que elas acumulam é tomado pelos agentes da energia ilusória, na forma de médicos, advogados, cobradores de impostos, sociedades, constituições, assim chamados homens santos, fome, terremotos e muitas calamidades semelhantes. Um indivíduo avaro que hesitou em adquirir uma cópia da revista Volta Supremo gastou milhares de dólares por uma provisão de remédios durante uma semana e depois morreu. Outro homem que se recusou a gastar um centavo no serviço ao Senhor desperdiçou milhares de dólares num processo legal entre os membros de sua família. Há inumeráveis exemplos semelhantes, ocasionados pelo ditame da natureza ilusória. Na verdade, essa é a lei da natureza. Se o dinheiro não é dedicado ao serviço do Senhor, ele há de ser gasto como energia desperdiçada na forma de problemas legais ou doenças. As pessoas tolas não têm olhos para ver tais fatos. Por conseguinte, as leis do Senhor Supremo as enganam. As leis da natureza não nos permitem aceitar mais dinheiro do que é necessário para a nossa apropriada manutenção. Há um amplo arranjo da lei da natureza para prover cada ser vivo com seu devido quinhão de alimento e abrigo, mas os desejos insaciáveis dos seres vivos têm perturbado a disposição de todas as espécies de vida que o Pai Todo-Poderoso criou. Pelo arranjo do Senhor Supremo, existe um oceano de sal, porque o sal é muito necessário para o ser vivo. Da mesma maneira, Deus fez arranjos para que exista ar e luz suficientes, e também são essenciais. Qualquer pessoa pode obter qualquer quantidade de sal da mina natural, mas constitucionalmente não podemos tomar mais sal do que necessitamos. Se colocamos muito sal, estragamos a sopa. Se colocamos pouco sal, nosso alimento fica sem gosto. Por outro lado, se tomamos apenas o que necessitamos, nosso alimento é saboroso e ficamos saudáveis. Atualmente, há uma grande preocupação pelo fato de que nossos recursos naturais estão se poluindo e se esgotando. Na verdade, há uma ampla provisão, mas devido ao abuso e à cobiça, tudo está se arruinando. O que os conservacionistas e ecologistas não entendem é que todas as coisas continuarão se deteriorando por causa dos desejos insaciáveis da humanidade, a menos que se adote esse processo da consciência de Krishna. Sem a consciência de Krishna não é possível existir paz em nenhum nível de existência. Portanto, o homem sofre devido a seus desejos e luxúria incansáveis. Não é só o homem que está sofrendo. O planeta no qual ele reside, sua mãe Terra, representado no Srimad Bhagavatam pela mãe Vaca, também está sofrendo. Certa vez perguntaram a um Swami, bem conhecido na Índia, se o responsável pelos sofrimentos da humanidade é Deus ou a Providência. O Swami respondeu que todos esses sofrimentos eram passatempos ou lila de Deus. O interrogador prosseguiu perguntando por que estaria a entidade viva posta sob os ditames da lei do karma. O Swami não pôde responder satisfatoriamente a essa pergunta de seus inquiridores. Os monistas e os impersonalistas, que só pensam em termos da unidade das entidades vivas com o Senhor Supremo, não podem dar respostas satisfatórias a tais perguntas.
Respostas imperfeitas como essa não podem satisfazer o coração de uma entidade viva. O Senhor é descrito em todas as Escrituras como Lila Purushottama, ou seja, a personalidade de Deus, que por sua própria natureza está sempre ocupado em passatempos transcendentais. No Vedanta Sutra, ele também é descrito como Anandamayo Vyashati. Os monistas e impersonalistas tentam com grande dificuldade explicar esse sutra de diversas maneiras para corroborar sua imperfeita teoria de unidade e impersonalidade. Contudo, permanece o feito de que uma pessoa não pode desfrutar de Ananda, prazer, sozinha, que a variedade é a mãe do prazer, é um fato bem conhecido. As cidades, por exemplo, são consideradas atrativas se contém uma variedade de coisas. As entidades vivas são atraídas naturalmente por variedade, por ruas atrativas, prédios, cinemas, parques, veículos, negócios, empregos, alimentos e etc. Apesar de toda essa variedade, o poeta inglês Cowper disse uma vez: "O homem fez a cidade, mas Deus fez o campo." O campo também está cheio de variedade natural, de uma forma singela, ao passo que na cidade, essa variedade se exibe de uma maneira científica e modernizada. Poetas como Cowper se sentem atraídos pela variedade do campo, e as pessoas prosaicas que vivem na cidade se sentem atraídas pelas coloridas variedades manufaturadas pelo homem. De qualquer forma, é a variedade que atrai as pessoas, tanto no campo quanto na cidade. Essa é a explicação apropriada do verso do Vedanta Sutra. Os assim chamados swamis frequentemente se sentem atraídos pelas cidades e muitas vezes procuram um tipo de prazer na sociedade, na amizade feminina. Geralmente, eles não se sentem atraídos pela beleza natural das florestas, embora possam se fazer passar por homens que estão destinados a viver nas florestas. Esses swamis buscam variedades de prazer na matéria, porque não têm informação da variedade da vida espiritual. Por outro lado, eles desfrutam da variedade material e, por outro, negam a variedade espiritual no absoluto. Por estarem comprometidos com a teoria do monismo ou do impersonalismo, eles negam que tudo o que possa pertencer à matéria pode pertencer ao espírito também. Segundo eles, o espírito é a negação da matéria. De qualquer modo, o fato é que o espírito não é uma negação da matéria, mas a matéria é um reflexo pervertido do espírito. O verdadeiro prazer da variedade existe no espírito sem a relatividade ilusória. Por outro lado, a matéria inerte, em associação com o espírito dinâmico, manifesta uma representação falsa ou um reflexo pervertido da genuína variedade espiritual, que a classe monista dos ditos swamis nega tão obstinadamente. Como se afirmou anteriormente, o Senhor Supremo é Sat Chit Ananda Vigraha, alegre por natureza, e de tal modo ele se expande através de suas diferentes energias, partes e porções plenárias diferenciadas. O Senhor Supremo é a verdade absoluta, e ele é o único e incomparável, mas ele também abrange suas diferentes energias, partes e porções plenárias, que são simultaneamente iguais a ele e diferentes dele. Por ele ser alegre por natureza, ele se expande de diversas maneiras, e as atividades dessas expansões são denominadas seus passatempos transcendentais, ou sua lila. Contudo, esses passatempos não são inertes e sem finalidade. Eles manifestam pleno sentido, independência e liberdade da ação e da reação. Bom, a gente vai parar aqui nesse ponto, tá? O capítulo 2 é um pouquinho longo. E no próximo sábado, nós continuamos daqui. A Prabhupada já trouxe bastante informação, então dá pra gente ler novamente, ouvir novamente e refletir sobre esses pontos que ele já trouxe. E no próximo sábado a gente
segue daqui e vai ver, né, o que Prabhupada orienta para nós, seres espirituais, como a gente pode então obter essa felicidade, né, que todos têm esse desejo, mas o mundo material ele não pode proporcionar isso. Então, o que pode proporcionar essa felicidade última, desejada, que é natural para a alma? Talvez alguns aí já tenham percebido, outros vão precisar acompanhar até o final, né, desse capítulo. Então, próxima semana seguimos a partir daqui, tá certo? Desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana, em consciência de Krishna, que essa leitura possa inspirar vocês a continuar a ouvir e a ler os livros de Srila Prabhupada. O nosso intuito com essa série é justamente esse, promover um espaço para ouvirmos os livros de Srila Prabhupada, ouvirmos suas instruções. E a gente está fazendo isso somente aos sábados, mas fica o convite para que vocês peguem, leiam, escutem ao longo da semana. Aqui na live a gente faz 20, 30 minutos de leitura, mas no dia a dia nem sempre é possível, né, a gente parar para ler meia hora, uma hora, mas que seja um parágrafo, uma página, né, pegar de novo esse trecho que a gente leu e tentar extrair o que Prabhupada está falando, né, o que ele está querendo dizer com isso, e meditar ao longo da semana. Então fica aí o convite. Vocês também podem deixar aí nos comentários, né, o que mais chamou a atenção de vocês, dúvidas, reflexões, o que vocês pretendem praticar ao longo da semana, para que a gente possa sempre ir cultivando essa inspiração uns nos outros, né, através da nossa prática espiritual. Então, tudo de bom a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Até mais!